Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô, amigos, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar em sua companhia, amigos, amigas, colegas, pessoal que acompanha o Cafeína Talk Show, né? Nossa seleta audiência aqui da Bitcom TV, o Cafeína Talk Show em mais uma edição semanal. Cafeína, o Pato Donald ali, também um dos meus ícones da infância, né? Do Walt Disney. Cafeína para você, muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? As estreias são às 20 horas, mas nós estamos por aí sempre nos recompartilhamentos das redes sociais da Bitcom TV, trazendo mais uma edição para você do Cafeína Talk Show. Hoje eu vou conversar com um amigo jornalista, né? Mais historiador que jornalista, pelo histórico familiar dele, mas ele é jornalista, o Charles Tonnet, que vai trazer aí para nós um pouco da sua visão de mundo, não é? E claro que também muitas coisas interessantes para conversar com ele. Tudo bom, Charles? Como é que vai? Tudo bom, Miguel? Tudo bom? Tudo jóia? Uma boa tarde a todos os ouvintes do Cafeína. É um prazer estar contigo agora, hoje de tarde. Legal. Eu digo de tarde, nós estreamos sempre na sexta-feira à noite, mas como é internet, né, a gente nunca sabe que dia que é, que tempo que é. Eu, quando eu quero saber, eu olho para fora, Charles. E às vezes, né, o tempo do jeito que anda não dá nem para saber quase mais, se é tarde, noite. Verdade. E aí, como é que tá a vida, meu irmão? Você que estava aí recentemente aí cuidando do Teatro da UX como curador lá, e a última vez que nos falamos, você é jornalista também. Não posso deixar de citar, né, todo o histórico da tua mãe, né, a Tânia Tonnet, e o teu pai também, que também trabalha nessa área, mas tu é jornalista. Como é que tá a vida, meu irmão? Fala um pouco de ti. Olha, a gente está dando sequência ao trabalho da empresa, da Três Tempos, né, que é especializada em biografias corporativas. Essa atividade ela não foi afetada pela pandemia, na verdade, porque nós trabalhamos com um público que realmente tem um bom estofo de recursos, tem já uma história, muitas vezes já se retirou dos negócios, algumas vezes está atuando, mas então, e com empresas, entidades, então assim, marcas líderes. Então a gente tá muito bem, assim, tá com alguns projetos aí para sair na rua esse ano e o ano que vem. E aí nosso trabalho também, home office, também não muda muito, porque todo mundo pode trabalhar em casa sem problema nenhum. Então tá tudo tranquilo no sentido profissional, obviamente, né? Lamentar pelo restante, né, pelo ambiente que tá complicado, né, e também pela área cultural, realmente como um todo, né, a área de eventos especialmente, né, e todos os aparelhos, né, e os organismos que dependiam de público presente, né, de um auditório estão severamente prejudicados, haja vista a orquestra sinfônica e o próprio funcionamento do teatro. Sim, pois é. Conta um pouquinho dessa tua história. Aqui é como você aí, né? A gente ouve o ambiente da rua também, né? Passa o picolezeiro, passa o carro, daqui a pouco passa o carro dos ovos, daqui a pouco passa o cara vendendo lençol, é assim, não é? É o novo normal, né, Miguel? É o novo normal. O único anormal aqui sou eu, no caso, né? Enfim, mas nós vamos chegar nesse ponto aí do teatro. Eu quero te perguntar antes a importância dessa biografia corporativa. Você é jornalista, mas essa visão histórica, de contar uma biografia histórica, né? Um jornalista que gosta de história, assim, ele tem também uma visão, uma sensibilidade social interessante. A economia aqui da nossa região se fez muito nisso, né? Eu acho muito legal, por exemplo, quando eu vou no Giz Bandeira lá, que tem a história da família, começou numa garagem, a mãe emprestou não sei o quê. Como é que é trabalhar com isso, conversar com a família? É isso que você faz, Charles? Sim, a gente transforma em livro, né, a história da família, do empresário ou até da empresa, né? Isso pode ser corporativo, pode ser pessoal, né? E basicamente a importância do ponto de vista pessoal, né, ele tem uma função
muito, muito, muito importante. Que é basicamente deixar o legado, né? Daquilo que tu realizaste, de todas as tuas ações que tu fizeste, para as próximas gerações, né? Então tu deixa esse legado registrado, tu eterniza a tua trajetória, tuas ações, e tu tem a certeza de que jamais essa memória vai ser esquecida a partir desse trabalho. Bom, de uma forma secundária, tu tem não só os teus funcionários, os teus colegas, às vezes a sucessão dos teus filhos na empresa, né? Também é uma forma bastante importante de transmitir ensinamentos e lições aprendidas, né? Desses negócios, né? Valores, principalmente. E sim, a gente trabalha basicamente com a pessoa, com o biografado, né? E todo as pessoas que fizeram parte dos momentos mais importantes da sua trajetória, né? Seja empresarial, pessoal, enfim, né? Isso tem uma variação muito grande. E dentro de a biografia de uma empresa, ela tem uma função um pouquinho diferente. Ela tem uma transmissão também de legado e de ensinamentos, mas mais assim de difusão da cultura corporativa para os funcionários, e também, mas de uma forma mais contundente ainda, em termos de legitimação do discurso da marca, né? Então, tu tem por exemplo, assim, na Florence, que foi uma empresa que a gente trabalhou, a gente fez o livro de 50 anos, né? E eu me lembro até hoje, né? Foi uma experiência fantástica. E sempre diziam assim: mas a Florence trabalha com os fornecedores, né? Muito fiel, muitos anos. Isso pode ser um discurso da boca para fora, né? Mas se você analisar no livro, tem um livro, numa das folhas contábeis do livro Razão, tinha uma entrada, um registro de uma entrada da Articola, que foi um fornecedor em 1951 e continuava até aquele momento que a gente fez a biografia. Então, não era só da boca para fora, era uma verdade e estava lá registrado, né? Então, e aí sim, aí a gente trabalha realmente assim no íntimo da empresa, né? Da empresa, da própria família. Então a gente também, consequentemente, a gente se torna muito amigo, né? A gente acaba construindo uma relação muito próxima, de confidência, né? E é fantástico, assim. Eu vou dizer, eu aprendo muito mais do que qualquer tipo de curso aí de administração MBA, porque a gente fala com os empresários mais abalizados, com maior conhecimento e sabedoria que tem por aí, né? Então, cada entrevista é um aprendizado novo, né? Muita sabedoria, é realmente fantástico, assim, um privilégio nesse sentido, né? Ter contato com essas pessoas. Que legal. Eu estava tentando elaborar uma próxima pergunta aqui, mas entrou musiquinha na minha cabeça. Chama que é super, chama que é gás. Super gás Mas dentro dessa ideia, Charles, como jornalista, como historiador, você tem que diferenciar com uma certa sensibilidade aquilo que é literatura, né? Porque o jornalista tem um viés, muitas vezes, de colocar sua interpretação, escrever fatos, a própria vaidade, né, da família, dos gestores, no sentido, né, de contar, como tu disseste, né, fatos concretos. É um trabalho que exige, assim, bastante sensibilidade, né? Não parece fácil, chega lá, pega as informações e coloca no papel. Não tem muito a ver somente com o registro, mas também com a forma como você conta a história para ficar uma coisa legal, né? Não, total, Miguel. Assim, primeiro, a gente tem que... o biografado ou a empresa, ela tem que participar ativamente do processo do início ao fim. Então não é que nenhum serviço que tu compra, sei lá, um transporte de uma cadeira, de um colchão, entrega e tá bem, aí não quero mais saber. Não, tu tem que participar do processo todo, é essencial. E isso nos traz informações importantes em relação ao estilo e ao que às vezes a pessoa, a empresa quer que vá a público e o que ela não quer e como. E isso exige também da nossa parte uma capacidade de criar estruturas narrativas diferentes
e customizadas, né? Isso para cada perfil de empresa, né? Por exemplo, tu tens no livro da Renner Hermann, 90 anos, é um livro muito mais corporativo, né? Ele é absolutamente objetivo, bem estruturado, bem ao espelho da cultura da empresa. Agora você vai pegar, por exemplo, a biografia do seu Lourenço Castellan, ele é completamente romantizado, né? Então, com algumas licenças poéticas, inclusive, né? Então, porque era o estilo dele, né? Então a gente tem que ser capaz também de escrever de diferentes formas, trazer diferentes elementos, né? E o cliente tem que estar sempre analisando. Então recebe uma prova, uma amostra, né? No início do texto, valida a estrutura que a gente propõe, projeto editorial. É muito próximo, assim, não tem como ser diferente. E aí a gente consegue atingir um nível de satisfação quase 100%. Que legal. Tu tiveste na curadoria não sei se é a curadoria, o cargo que tu ocupavas, mas aí tu me corrige, da UX, recentemente aí trouxeste aí alguns artistas, antes da pandemia, é claro, e como é que foi essa experiência, Charles? Conta para nós, essa relação, né? O teatro tem o da UX tem grande importância, né, para nós aqui na cidade, e logo vai voltar também, né? Nossa, lá foi assim, eu comecei com uma assessoria do planejamento da universidade, né? Focado em projetos da área cultural e esportiva, né? Depois de 4 anos trabalhando nessa área, foi proposta a criação de um núcleo específico da cultura, que seria o UX Cultural, que na verdade ele era uma repaginação do do antigo setor de desenvolvimento cultural. E a proposta dele, então, era criar uma unidade de negócio reunindo os diferentes equipamentos culturais da universidade, que era orquestra, teatro, cinema, Campus 8, lá uma parte do Campus 8, outros espaços também, como é o Teatro do Bloco B, algumas salas também, alguns auditórios, o auditório do Campus 8, né? E a partir daí buscar resultados, né, financeiros, enfim, reposicionar todas as unidades, né, que compunham o UX Cultural, criar um planejamento estratégico para cada uma, um direcionamento específico para cada uma das unidades e aí tentar realmente atingir o nível de sustentabilidade, né, de acordo com a diretriz, uma das diretrizes estratégicas da universidade. Então foi sensacional, assim, foi um trabalho muito bacana. A gente conseguiu, no primeiro ano, a gente assumiu em março de 2019, já triplicamos o faturamento da orquestra na bilheteria, quase 40% também aumentamos o faturamento do teatro, e já estávamos com 50% da receita vendida do teatro agora até março desse ano, né? E também conseguimos reformar o cinema, estava um problema no teto, estávamos também buscando, conseguimos reformar o telhado também do Campus 8, íamos ativar aquele teatro Campus 8, que é um teatro de 550 lugares, né, que poderia atuar em diferentes nichos, então tava uma boa tocada, né? E até que chegou a pandemia, né? Aí, meu filho, não tem como, né? Não tem. Não tem. Impossível. Trouxeste os Titãs ano passado? O que mais que tu trouxeste no teatro? Sim, a gente fez um trabalho bem próximo junto aos produtores, né? Basicamente a gente pegou todos os produtores que fizemos uma análise de vários produtores que estavam sendo mais fiéis ao nosso espaço, e começamos a trabalhar com uma espécie de clube, né, de fidelidade, e oferecer vantagens e tanto de valores quanto de estrutura que a gente tinha, né? Então isso permitiu com que os produtores com a nossa parceria trouxessem, né, mais artistas de vulto, né? E aí veio
não, o resultado foi no segundo semestre, né? Porque isso demora, tem um tempo, né, para acontecer. Né? Tu não consegue fazer isso em 2 meses, né? Então a gente pegou a segunda leva de shows, né? Que começa a partir de agosto. E aí veio Paula Toller, Titãs, Queen, bom, um show melhor que o outro, né? O do Titãs ele teve tanto sucesso que ele voltou, foi 2 sessões e ia voltar de novo. Então assim, não é, porque a gente entendeu também, para vocês entenderem como se dá para ajudar também os produtores. A gente começou a fazer uma pesquisa através de bilheteria eletrônica e outras ferramentas do perfil de público que consumia qual tipo de show. E aí a gente podia, inclusive, dar dicas. Ó, esse show dá certo aqui, esse show não dá, tu tem mais risco aqui, tem menos ali. E aí a coisa... O Titãs, por exemplo, pegava um público-alvo muito... que tem muito sucesso aqui, que é o público da nossa idade, aí, 40 anos e poucos para cima, né, que tem reminiscência da década de 80 e 90, que está com está sofrendo aí no nosso caso, né, sofrendo com a qualidade musical atual, né, e a gente consome, a gente tem poder aquisitivo já, né, razoável, então compensa, né, porque a gente tem que entender que Caxias não tem espaços com muito público, tá, com muita capacidade, isso é um problemão, tá? A gente precisaria ter pelo menos um de 1.200 para cima, que aí tornaria bem mais viável qualquer outro tipo de nem encher de espetáculos regionais. Mas a pandemia vai passar, é certo, né? Por um detalhe, e não há problema em referenciar, e chegamos até eu não sou produtor, mas por uma questão pessoal que aconteceu, chegou também aí, né? O Carlos Geraldo, que já desencarnou, né? O Cargê, que foi um músico aí que tocou na Jovem Guarda, passou por Caxias do Sul, fizemos um festival na UAB aí para arrumar recursos para ele, que tinha um problema de câncer no pâncreas, né? Mas já estávamos com uma autorização aí de trazer os incríveis, né? Você é muito fácil de negociar. Trouxe propostas boas, o Netinho, né? Baterista, conhecido, o Netinho, já tinha autorizado, mantenho contato com ele até hoje. E tu já tinhas autorizado na época, mas por uma questão de saúde aí não chegamos além, mas faltou pouco, né? Ia ficar na história. Vamos, quem sabe depois. O Carguê já não tá mais aí, infelizmente, né? Mas enfim. Mas exato, Miguel, tu foi prova de como a gente estava atuando naquela época, né? Facilitando, criando modelos de negócio, de parceria, para que a gente pudesse atrair, né, o maior número de espetáculos possíveis aqui. E a gente evoluiu, tinha outras ações que ficaram em stand-by agora, que iam elevar o Teatro, né, a um nível bem superior que hoje onde a gente está hoje. Né? Tinha algumas parcerias fortes que estavam sendo construídas com bilhetagens, com bilheterias eletrônicas, né, empresas de bilhetagem eletrônica, e outras estratégias. Vamos ter que esperar agora, né? Então, até porque realmente assim, Miguel, tu pensa, o pessoal da área dos eventos, da cultura tá reclamando muito, porque o restaurante está aberto e tal. Eu não sei até que ponto seria, por exemplo, assim, tu tá fechado num ambiente que não é ventilado, né, que é ventilado, mas é confinado, as pessoas não sei se sentiriam à vontade, não sei se teria mesmo um show de grande atratividade, não seria a mesma experiência. É complicado. Eu vi um humorista falando sobre os drive-thru, que ele estava se sentindo um craquento, né? Ele no comercial falando para os carros, né? Ele no palco. Coisa que, nossa, muda toda a interação, a interface artista-público é completamente diferente. Então, não adianta, aí você vai ter que esperar, não tem jeito. Mas já estamos quase lá, né? Eu sou bastante crítico desse retorno à volta às aulas também. Esse retorno à volta, não, uma redundância. Nessa volta às aulas, eu sou bastante crítico como pai também, não acho que é uma boa ideia, não. Meu filho estaria já em idade escolar. Não vou colocar na escolinha até que não saia a vacina.
né? Temos que ir pro tapetão anular esse ano, né? Ano que vem se recomeça. É o momento de planejar, de pensar, né? Bom, Reposicionar. exatamente. Eu não quero te emocionar, não quero te fazer chorar. Não é o Faustão aqui, tá? Né? Tanto que você. Mas eu queria que tu, né? Nós trabalhamos no mesmo prédio quase que 6 anos aqui, quando eu trabalhava na Gazeta de Caxias, aqui em São Pellegrino, Sim, né? sim. E muitas vezes eu peguei o elevador aí com a tua mãe junto, com o teu pai, outras vezes Sim. com comentários, né, na festa da uva. Ela não está mais aqui, mas está por aí, né, no universo cósmico. Uhum, E eu gostaria que tu sim. falasse um pouquinho, né, para a gente concluir sobre ela, a importância dela para nossa cidade e o que ela trouxe para ti de legado nisso, né? Sem chorar, tá? Tá. Se conseguir. Não, tranquilo, Daniel. A mãe, ela basicamente ela criou essa empresa, que é a Três Tempos, né, e que hoje nós temos talvez uma concorrência só em São Paulo, né, e ela que criou, mas além disso, ela foi além do âmbito empresarial, ela sempre foi uma defensora da identidade cultural, né, e da cidade de Caxias do Sul, do patrimônio, e isso custou bastante para ela, né, em termos de é desgastante. Essa área da cultura já é desgastante por si, né? A área de patrimônio mais ainda. Né? Mas ela foi uma idealista, ela sempre acreditou muito naquilo que ela fez, né? E sempre defendeu isso de uma forma muito apaixonada, né? Então, o grande legado da minha mãe é uma coisa em essencial. Paixão, idealismo, força, persistência, né? E esse amor que ela tinha pela coletividade, pelas questões com que ela trabalhava. Isso aí muito difícil de encontrar, viu? As pessoas fazem as coisas simplesmente por dinheiro, né? Pouca gente sabia mais de festa da uva, né, e da história, da importância e profundidade do que ela, né? Pois é, então aí que tá. E ela não. Isso não era um negócio para ela, entende? Nunca trouxe nada de. Nunca fez ela rica, né? Pelo contrário. Mas ela entendia que a festa uva era importantíssima para Caxias, né? E Caxias tinha que valorizar as suas raízes. Vou dar um exemplo muito, muito claro, né? Ela começou muito com essa questão nessa época. Lá no início da década de 90, nós tínhamos muita vergonha de sermos italianos daqui, né, digamos, né, italo-gaúchos, né, e tínhamos muita vergonha da palavra colono. Era bem diferente de hoje, tá? E esse movimento de valorização do colono, da raiz, das origens, fez com que essa imagem simulasse, né, e mudasse, e as pessoas pudessem ter orgulho de terem as raízes na colônia, de terem o sotacon, de comerem galeto, e ela resgatou uma autoestima coletiva muito grande, né? E nossa, foi uma importância, um legado assim que vai ficar eternamente. Legal. Charles, para concluir então, nosso muito obrigado, né? Gostaria que tu deixasse uma mensagem aí, né? É claro que a gente não é, né, um programa de mensageiros, né? Mas enfim, vai passar. Nós somos empreendedores, né? Porque os mensageiros estão de greve, né? O correio está de greve, né? Então vamos lá. Uma ideia genial, né? Assim, na pandemia. Tudo bem, né? Para concluir, irmão, muito obrigado pela entrevista. Diga lá, tá contigo. Eu que te agradeço, Miguel, pela oportunidade. Te agradeço pela amizade, pelos mais de 20 e poucos anos que a gente se conhece aí. E só dizer o seguinte, que eu acho que é muito importante nós termos consciência de que aquilo que a gente faz vai ficar na memória das pessoas que nos rodeiam, né, para as futuras gerações. Já tem aquele filme Gladiador, né?
o que fazemos em vida ecoa na eternidade, né? Dizia o Marx. Legal. Baita filme. E isso é verdade. Isso é verdade. Baita filme. Isso é uma verdade absoluta. Então, quando a gente faz uma biografia, algo, não é simplesmente para pura vaidade, né? Ela tem impactos e reverbera muito além do que a gente imagina. Então, é uma contribuição para as futuras gerações para que a gente possa entender e aprender com o passado, né? Temos referências positivas e às vezes as negativas também, para que não se repita. Foi um prazer. Vamos conversar mais, né? Passa rápido. Um abraço, Miguel. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Conversei com o jornalista, né, Charles Tonnet, que é aí, né, uma personalidade da cidade e está deixando a sua marca realmente, né? Uma citação inteligente, interessante, né? Ecoa na eternidade. Nós certamente, né? Quem faz o bem terá uma boa lembrança também na eternidade. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. O Cafeína fica aí à disposição, nos links, né, da Bitcoin TV. Na semana que vem voltamos com mais uma personalidade, mais uma figura aqui de Caxias do Sul, do nosso Brasil, né? E também aqui da colônia, somos colono também, né? Valeu, um abraço, tchau, tchau. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.